Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Venho aqui hoje responder uma pergunta feita por Modesta Fernandes. A pergunta que ela fez foi no vídeo da segunda-feira, dia 27 de janeiro deste ano. O título daquele vídeo era Libere o Karma. A Modesta questiona o seguinte: num relacionamento de casal, se um aceita e solta todos os atritos existentes entre eles, mas o outro nada faz e insiste nos conflitos, o que fazer? Obviamente, ela está se referindo ao que fazer da parte daquele que quer fazer o melhor. Embora aqui ela colocou que um aceita e solta, eu sempre coloco que é para compreender, aceitar e soltar. Porque sem compreender não tem como soltar, não tem como aceitar. É um processo. Mas eu entendi a pergunta da Modesta. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta e talvez aqui hoje tenhamos a oportunidade de responder de uma forma um pouquinho mais alargada. O que acontece, na maioria das vezes, é que todos nós temos crenças limitantes que nos foram implantadas, porque tudo que acreditamos tem uma base em algum lugar. A maioria das crenças são coisas que nos fizeram acreditar. E o relacionamento entre duas pessoas, quando há um relacionamento afetivo, marido e mulher, por exemplo, vamos colocar aqui bem claro isso, muitas vezes, de ambas as partes, ocorre a mesma crença, que o outro precisa mudar para que o relacionamento seja realmente satisfatório. O outro tem que mudar. Se o outro mudar, eu vou ser feliz. Se o outro mudar, ele vai me fazer feliz. Esta dependência, de fato, foi uma imposição daqueles da não-luz para criar tumultos, porque a luz não impõe nada, não diz nada, apenas nos faz entender que relacionamento é sempre uma oportunidade de polimento das nossas almas. E nós não podemos mudar o outro, e não podemos ou não devemos exigir que o outro faça aquilo que nós queremos. Porque me agrada, porque me satisfaz, porque me deixa confortável. Mas e o outro? Como fica o outro? Há muito tempo, eu já coloquei algumas vezes nas postagens aqui, e também antes de ter o canal, lá na minha página do Facebook, que é onde eu coloquei textos desde 2013, 2014. E sempre foi dito que nós precisamos estar completos para poder ter bom relacionamento com quem quer que seja. Porque se nós sentimos um vazio dentro de nós, sentimos a falta de algo dentro de nós, e nós achamos ou acreditamos que os outros podem preencher esse vazio, podem nos completar de uma forma ou de outra, dentro das nossas limitações, então nós estamos realmente no caminho errado, porque não vamos encontrar fora de nós aquilo que está faltando dentro de nós. Quando nós temos este entendimento que estamos de fato completos, todos os que se aproximam vêm somar, vêm contribuir para ficar ainda melhor. Porém, quando entendemos que alguém precisa nos preencher, é certo que não vamos encontrar jamais alguém que o faça. Porque
tentar encontrar a outra metade, como se diz, é admitir que estamos apenas na metade do preenchimento. E a outra metade falta, mas ela está dentro de nós, não fora. Como é que o outro vai preencher a minha metade se todo mundo é metade? Então, o outro vai ficar sem nada, vai deixar de existir. E é verdade. Quando alguém tenta agradar a outra parte, ele precisa entender que ele vai anular-se a si mesmo. Vai viver a vida do outro. Deixa de ter a sua vida, de ter as suas experiências, deixa de fazer o seu próprio plano de alma. Nós podemos contribuir com qualquer pessoa, não precisa ser um relacionamento afetivo. A tal da cooperação, cooperar, dar uma contribuição dentro das nossas possibilidades, não é tirar pedaço de nós, não vai tirar nada da nossa riqueza interna, apenas vai contribuir para que, através da caridade, da doação de algo de nós para os outros, o universo vem rapidamente e preenche aquilo que nós criamos de espaço em nós e substitui por mais coisas ainda melhores. Também foi dito muitas vezes que o universo não dá nada e não tira nada de ninguém, ele apenas troca o tempo todo. Então, se você doa algo para alguém de forma amorosa, caridosa, você vai receber ainda mais daquilo, porque você está direcionando, está cultivando uma semente que se reproduz. E é isso que o universo aprecia. E quando falamos aqui do universo, falamos das leis naturais, as leis divinas. É bom que se entenda isso. Então, se você faz a tua parte, tenta compreender, aceitar, entender que o outro também está passando pelas suas provas, fazendo o seu aprendizado, ou até passando pelos resgates de algo ainda desarmonizado em vidas passadas, porque o presente é sempre o momento mais importante da nossa vida. É o momento que nós podemos mudar o passado, já que é impossível voltar ao passado. Podemos mudar, compreendendo, aceitando, soltando. E modificando também as nossas formas de pensar, de agir. E assim também mudamos o futuro, porque estamos mudando que não se repita da mesma ou do mesmo indefinidamente. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, respondendo aqui a Modesta, se você faz a tua parte, não cobre o outro. Apenas entenda que o outro ainda está em dificuldade para compreender isso. Na verdade, tem muito mais lições para você do que para o outro, porque você já compreende, então você tem condições de se elevar frequencialmente, energeticamente, elevar-se na condição de consciência, porque começa a compreender coisas que antes não compreendia. São oportunidades. E você vai seguir o caminho. O outro talvez não consiga te acompanhar. É claro que às vezes o relacionamento continua, mas as almas se distanciam. Mesmo presente fisicamente. Não é a questão de se separar ou não, de cada um seguir o seu caminho. É a questão de cada alma. O distanciamento está cada vez mais longe, é cada vez maior, vai criar um abismo entre elas e um dia elas não conseguirão mais se enxergar. Podem separar, podem não separar, podem viver um isolamento dentro de casa, mas a tendência é ninguém fica aonde não cabe. Ninguém fica numa frequência que não é sua. E também ninguém entra na tua frequência se não tiver a tua frequência. Consciência é frequência.
consciência, a frequência, compõe a alma, que cada um é, e cada um está num lugar, num território, num determinado espaço. Muitas vezes não é preciso criar conflitos porque o outro não quer acompanhar a nossa evolução. Se nós compreendemos, aceitamos e honramos o aprendizado do outro, mesmo que não serve para nós, mas podemos caminhar ao lado do outro sem traumas, sem conflitos, porque nós respeitamos o espaço do outro e o tempo que ele precisa, mesmo que ele não consiga nesta atual encarnação. A caridade não é ação material, a caridade é ação sentimental. É a percepção, é o entendimento, a compreensão, a compaixão, o amor incondicional. Às vezes, abrindo mão de certas coisas, nós ajudamos o outro, mesmo que aquilo pareça uma infelicidade. E não é verdade. A infelicidade só acontece quando nós não compreendemos, não aceitamos e não soltamos. Ficamos presos numa situação de desconforto. Nós podemos continuar nessa situação de desconforto, transformando ela numa zona de conforto, apenas compreendendo o outro é assim. Eu não posso mudar ele, não vou permitir que ele interfira na minha vida. Quando ele quer o conflito, eu não entro no conflito. Quando ele quer discussão, eu não entro na discussão. Quando ele quer o tumulto, eu fujo do tumulto. Mas se um dia realmente a situação ficar insustentável, então sim, ninguém fica onde não se sente confortável e pode sair a qualquer momento. Ninguém está acorrentado, cadeado nas correntes. As relações, os relacionamentos são sempre oportunidades de aprendizado, seja lá o tipo que for. Cada situação nos traz aprendizado. Não é difícil compreender isso. Mas também ninguém é obrigado a acompanhar ou arrastar alguém, ou carregar nas costas. Tudo tem um limite, e o limite cada um coloca para si. Nós não podemos aqui dizer qual é o limite do outro. Nós podemos dizer que cada um tem um limite. Então, se você tem uma dificuldade no relacionamento, veja até onde você consegue lidar com aquilo. Se não consegue, cai fora. Se tem alguma lição a ser aprendida, ela virá lá adiante de novo, mas pelo menos não vai ficar permanentemente no sacrifício. Não é preciso. O sacrifício, ele é um pouco mais intenso quando é um karma que está sendo quitado. Mas quando é um aprendizado, não precisa do sacrifício. É engano pensar que tem que sofrer para aprender. Nós podemos aprender com a dor, sim, porque é o caminho mais curto, mas não é necessário que você passe pela dor. Há outros caminhos, há outras maneiras. Então eu espero realmente que a Modesta Fernandes tenha entendido essa resposta e que tenha com isso tirado as suas dúvidas, não só da Modesta, como de tantas pessoas que têm a mesma dúvida. Já que hoje é uma segunda-feira e é o dia de respostas e é um dia que a gente faz um vídeo mais curto, eu também quero aqui falar sobre um outro tema que eu já falei e estou respondendo todos os dias aqui no canal do YouTube, porque está acontecendo um fato um tanto desagradável. Existem aproveitadores em todos os lugares, mas aqui tem
pelo menos, eu acredito que seja o mesmo, que cria um perfil fake, usa o meu nome, Vital Froze, coloca mais algumas letrinhas lá, ou algum tracinho, algum número, ou muda uma letra, repete uma letra, ele consegue mudar, porque o meu canal é Vital Froze, @Vital Froze, com V maiúsculo e F maiúsculo, e o nome e o sobrenome emendado, como uma palavra só. É só isso. Se tiver qualquer diferença, não sou eu. Ele usa a minha foto, e com esse perfil fake ele consegue burlar as regras do YouTube. Eu não sei como ele consegue, porque tendo uma letra diferente não é mais o mesmo perfil. Mas ele consegue entrar aqui, onde sabe que aqui todos vocês são espiritualizados, são mais pacíficos, mais compassivos, e daí é mais fácil tirar o dinheiro em favor de alguém que sofre, de um orfanato, de alguma coisa. E ele entra e coloca lá como respostas, como se fosse eu, pedindo donativos para alguma coisa, geralmente é um orfanato, e provavelmente nem é aqui do Brasil, é de um outro país, porque tem um número lá, às vezes telefone, dá para ver que não é. Mas fiquem atentos e não contribuam, porque nós, aqui no canal, na medida que vemos isso, aquele perfil é bloqueado, mas ele cria outro instantaneamente, porque ele só troca uma letra. Então já bloqueamos mais de 20 vezes, e provavelmente mais 20 ainda serão necessários, talvez mais 200. Um dia de certo ele vai cansar. Nós não pedimos contribuições, ainda mais aleatoriamente, entrando em comentários, um ou outro, deixando uns fora, entrando nos outros. Isso não é nosso perfil. Aliás, nós nunca pedimos nada. Até hoje, pelo menos, não. Se um dia nós tivermos que abraçar uma causa em favor de algo, alguém, e pedir alguma doação para quem puder, nós vamos fazer um texto, um áudio, alguma coisa, vamos colocar, assim como eu estou fazendo com esse áudio agora, uma coisa bem transparente, onde ninguém será enganado. Agora, não desta forma. Eu acho isso tática de usurpadores, de realmente pessoas malvadas. E por falar a palavra exata, talvez, uma forma de roubar, porque está tirando dinheiro de pessoas que acham que estão doando por uma instituição que precisa de auxílio, e está dando dinheiro para um vigarista, um sem vergonha, porque não tem adjetivo para esse tipo de gente. Então, eu estou respondendo lá para cada um que sempre pede: foi você que mandou? Não. Eu fico respondendo, mas me toma um tempo desnecessário. Eu sugiro que vocês denunciem o perfil. Entra lá no perfil dele e denuncia. Ou então, claro, pode até enviar um print para nós aqui no canal, porque às vezes a gente demora para ver. Não tem como ficar acompanhando todos os comentários o tempo todo. Eu procuro ler todos os comentários, mas comentário em meu nome não aparece lá para mim, porque é como se eu já tivesse respondido. Então é preciso ter um pouco de atenção para evitar. Se a luz e a sombra estão em conflito agora, no final do planeta, da transição do planeta Terra, nós vamos ter que abraçar a luz. Aquele que abraça a sombra, infelizmente, vai com ela. E a sombra não vai ficar na nova Terra. Então é isso. Espero realmente ter sido claro aqui hoje, mas principalmente na resposta para a Modesta Fernandes, que pediu ali aquela pergunta que foi respondida. Espero também que todos vocês tenham tido a oportunidade de compreender mais alguma coisa, porque sempre que você responde uma pergunta, muitas pessoas também são instruídas através
daquela dúvida trazida para os comentários. E agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.